Bom, como foi o romantismo em Portugal? O romantismo em Portugal, ele inicia-se mais ou menos, né, por volta de 1825, né, e o Almeida Garrett, ele vai ser, ou Garret, né, vai ser o principal escritor que marca esse início do romantismo em Portugal. Tá? A primeira fase do romantismo em Portugal é marcada pelo estilo arcade, a segunda fase pela geração, que é chamada de geração ultrarromântica, e a terceira fase chamada de fase de transição, em que a gente vai ter o romântico já dividindo o espaço com os realistas, tudo bem? Bom, da primeira fase, quem são os escritores principais? O Almeida Garrett, o Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Da segunda fase, Camilo Castelo Branco, é o que marca a segunda fase, e, portanto, é muito importante estudá-lo. E da terceira fase é o Júlio Diniz, tá? Vamos ver o Almeida Garrett, tá? Por que eu escolhi o Almeida Garrett como principal a ser estudado aqui? Percebam, ele está na lista dos livros de vestibulares, tá? Com Viagem na Minha Terra. Portanto, eu resolvi já enfocá-lo, né? Para que vocês possam tomar contato com esse autor a fim de estudar a sua obra depois para o vestibular. Bom, o Almeida Garrett, ele vai seguir um estilo que é neoclássico, ou seja, arcade, né? Até quase o final da sua produção artística, mas os aspectos do romantismo aparecem claramente em suas obras também, o que então, portanto, faz permanecer na primeira geração romântica portuguesa. Ele escreve poesia, romances e teatros. O que a gente vai ver aqui hoje é o romance Viagens na Minha Terra, porque, como eu disse, está na lista de vestibulares. Bom, Viagens na Minha Terra conta a história de um viajante, né, que pode ser considerado o alter ego do Almeida Garrett, no sentido de que ele fez uma viagem, né, de Lisboa até Santarém, e essa história que é contada, de um viajante que vai fazer essa mesma viagem, tá? E lá ele encontra um companheiro de viagem que vai contar uma história de uma tal menina dos rouxinóis, tá? Que é a chamada Joaninha. E junto com a Joaninha também tem a história do Carlos, né? Primo dessa Joaninha. Bom, a Joaninha, ela vive com a sua avó, tá? Que é uma velha, já muito idosa e cega, tá? E a avó está ligada a essa neta por causa do seu filho, tá? Carlos também é neto dessa avó, mas pela sua filha. Portanto, ambos são primos ali, tá? Carlos vai para a Inglaterra e lá começa a ter um relacionamento com a Georgina e conhece as irmãs da Georgina, é contado um pouco da relação que ele tem com a Georgina e suas irmãs, enfim. Está lá. E tem um padre, o Frei Diniz, que sempre vem visitar a avó e a Joaninha, né? Todas as sextas-feiras, vem e fala com essa avó em tom de segredo, né? Eles guardam entre os dois algum segredo que é bem obscuro, né? E que escapa a Joaninha e ao Carlos, a qualquer outra pessoa que esteja por ali. Ninguém sabe qual é o segredo dos dois. Começa a ter uma guerra civil, né, que atinge Santarém, e Carlos vai para o combate, né? Carlos volta da Inglaterra e vai até o combate. E numas andanças da Joaninha, ela encontra-se com Carlos e eles começam a se relacionar, começam a fazer juras de amor, enfim, começam a se envolver, a amar um ao outro. Carlos, ele fica muito, assim, encantado, né, com a Joaninha, entretanto ele fica confuso, porque ele tem a Georgina na Inglaterra, né, com quem ele também tinha uma relação, ele não sabe ainda o que fazer. Ferido durante a guerra, ele fica hospedado, né, muito próximo à casa da Joaninha, e após ele se recuperar, ele pede que a dona Francisca, que é essa avó, né, revele o segredo que o Frei Dom Diniz e essa avó tem. E aí ela acaba contando que o Frei Diniz é o verdadeiro pai, né? O padre é o pai de Carlos, né? Portanto, que ele se envolveu com a mãe de Carlos, que era filha da velha, né? Da senhora, e que quando descobriram isso, ele matou o pai de Carlos, né? O pai, que não era bem pai de Carlos, né? Assim como a mãe depois morreu de desgosto pelo que tinha acontecido. Carlos, então, e a avó fica cega justamente porque tem desgosto de toda essa história, né? A avó fica perturbada e fica cega. Carlos, então, ao saber da verdade, ele tenta ir embora, né? Voltar para a Inglaterra e ficar com a Georgina, né? Entretanto, a Georgina, ao saber desse amor que Carlos teve com a Joaninha, ao saber do amor da Joaninha pelo Carlos, decide que não quer ficar com o Carlos mais,
E assim, ele decide nem por uma nem por outra, né? Ele acaba não ficando nem com a Georgina, nem com a Georgina, nem com a Joaninha, e vai seguir a sua vida, se torna um burocrata, né? Um barão. A Georgina, ela volta para Lisboa, fica numa boa. A Joaninha, sem seu grande amor, morre, tá? E a Dona Francisca fica numa espécie de demência, né? Por ver tudo isso que acontece. Por fim, quem conta esse desfecho da história é o próprio Frei Diniz, que vai encontrar com esse viajante, né? E vai terminar de contar a história a ele. Bom, é basicamente essa história, claro que contada muito por cima, muito brevemente, tá? Mas eu queria que vocês prestassem atenção no que acontece nessa história. Ela é contada a partir de um ponto de vista de alguém que conta essa história pra gente, é esse viajante, e aí está essa subjetividade, né? Tudo é filtrado por esse viajante que nos conta essa história, tá? Tem uma crítica aí que passa por uma crítica política sobre essa revolução, a gente tem os famosos miguelistas e liberais, tá? Há uma crítica muito social e política feita por esse viajante, que é o alter ego do Almeida Garrett, né? Criticando o presente, louvando o passado, justamente marcado por essas mudanças políticas que ocorrem de acordo com a Revolução Civil em Portugal. E também tem o aspecto da viagem, tá? A viagem, ela não é feita somente por Portugal, tá? Essa viagem ocorre por Portugal e algumas cenas são flagradas e descritas no livro sobre a situação portuguesa, mas principalmente é uma viagem interior, né? Ao viajar e conhecer tudo o que está acontecendo, ao tomar contato com outras histórias, esse eu que nos conta a história, esse viajante, também acaba pensando de uma nova maneira seu próprio eu, né? Acaba por refletir sobre quem ele é. Bom, vamos dar uma olhada aí num trecho da obra. Primeiro que tudo, a minha obra é um símbolo, é um mito, palavra grega, de modo germânica que se mete hoje em tudo e com que se explica tudo, quando se não sabe explicar. É um mito porque já agora rasga o véu e declara abertamente ao benévolo leitor a profunda ideia que está oculta debaixo dessa ligeira aparência de uma viagenzinha que parece feita a brincar e, no fim de contas, é uma coisa séria, grave, pensada como um livro novo da feita de Leipzig, não das tais brochurinhas de Boulevard de Paris. Tá? Então aí ele está descrevendo como é importante essa viagem que ele vai nos narrar. Outro autor importante dessa primeira fase do romantismo em Portugal é Alexandre Herculano, tá? Alexandre Herculano, ele tem uma preocupação muito grande com a investigação histórica de Portugal, tá? Por isso ele vai unir ficção, né? Então, portanto, uma preocupação que é literária, estética, também com uma preocupação que é sobre a história de Portugal, né? Sobre registro da história de Portugal. Nisso ele se baseia muito, por exemplo, nos cronicões de Fernão Lopes, tá? Por vezes ele é mais clássico do que romântico, tá? Mas nem sempre. E as suas obras a gente vai ter historiografias, romances e poemas, tá? O seu romance de destaque e o que eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco é o Eurico o Presbítero, tá? É um romance que ele é histórico, ele é medieval, tá? Mas vai ter um aspecto de romance, né? Vocês vão perceber pelo livro que tem esse aspecto de romance, muito romântico, desculpa, não romance, de romântico, muito forte dentro do livro. Ao invés de a gente ter o locus amoenos, né, que era um lugar de paz, de tranquilidade, aqui a gente vai ter o chamado locus horrendus, né, que é um lugar de horror, marcado por esse teor medieval, né. Se vocês procurarem a história do livro, forem dar uma pesquisada, vocês vão entender o porquê que é locus horrendus, tudo bem? Segunda fase do romantismo em Portugal, então, pessoal. A partir de 1845, inicia-se o que a gente chama de segunda geração romântica de Portugal, ou chamada geração ultrarromântica, tá? Com a poesia de Soares Passos. Essa geração ela é marcada, geralmente, por uma influência dos ingleses, por exemplo, como Lord Byron, tá? E a gente vai ver isso também na literatura da segunda geração do romantismo no Brasil. O principal escritor da segunda geração romântica é o Camilo Castelo Branco, como eu já anunciei para vocês no começo da aula, tá? Como eu falei para vocês, ele sofre influências do Lord Byron e também de franceses românticos.
Lord Byron é um excelente escritor romântico da Inglaterra. Se vocês puderem pesquisar alguns poemas dele, ele é excelente, tá? É um dos românticos que mais se preocupam esteticamente com o que está produzindo, sem parecer de forma alguma cafona, né? Vamos colocar assim nesses termos. É um excelente poeta. Se vocês puderem ir bem na fonte, vão até Lord Byron, dê uma pesquisada, é muito fácil de encontrar poemas dele traduzidos, né? Muito conhecidos poemas de Lord Byron, então muito fácil de encontrar também, tá? Novelas passionais. É o que marca o Camilo Castelo Branco. Ele vai escrever novelas que são marcadas por esse tom de paixão, por esse tom de desespero e de exagero, tá? A principal novela dele, ou romance passional, é O Amor de Perdição, tá? É a mais importante obra da sua geração, a segunda geração romântica em Portugal. Esse livro conta a história de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, e a estrutura do livro funciona mais ou menos similarmente com a história de Romeu e Julieta, tá? Por um conflito familiar, esses dois que se amam não podem ficar juntos, né? E vão até o fim, até morrerem por esse amor e não conseguirem realizá-lo, tá? E a gente também tem a Mariana, que é apaixonada pelo Simão Botelho, tenta ajudá-lo com a Teresa de Albuquerque, mesmo sem saber do sucesso dos dois, né? E mesmo sabendo que nunca poderá realizar o seu amor. Quando o Simão Botelho morre, ela se mata, justamente por não poder ficar com o seu amor. A gente fala que esse é um romance em que todo mundo morre, né? Porque, de fato, é uma novela passional marcada por esse exagero de amor e que causa morte em todos os que estão envolvidos na história. Só a terceira fase do romantismo, então, ela é marcada por uma transição entre o romantismo e já um anúncio do realismo, tá? O principal escritor dessa época é o Júlio Diniz, e o predomínio da prosa sobre a poesia é marcante nesse período. O Júlio Diniz ele vai escrever novelas campesinas e tanto a ambientação quanto a caracterização dos personagens já marcam um aspecto que é do realismo, né? Já tem um aspecto que é pré-realista, assim que a gente chama, tá? Os romances são romances de costumes, em que ele vai descrever os ambientes, assim como vai descrever uma certa psicologia, né, de como esses personagens ali se relacionam entre si. Por isso que a gente chama de autor de transição, tudo bem? A gente vai ter uma harmonia social entre uma burguesia que é ascendente, junto com uma aristocracia que, como eu já descrevi para vocês, é decrescente, tudo bem? Vai tentar ter uma visão otimista das coisas e uma linguagem tanto quanto simplificada. A principal obra desse autor, que eu chamaria de destaque, que é a mais conhecida aqui, é As Pupilas do Senhor Reitor, né? Muito conhecida, até porque foi gravada numa novela, aí, numa emissora, tá? Por isso que é conhecida de todo mundo. Vamos fazer o primeiro exercício, então, sobre o romantismo?